Olá, tudo bem? Nós estamos começando aqui o nosso primeiro podcast falando saúde com você na Secretaria Municipal de Saúde de Miracema com a secretária de Saúde, Vanessa Guterres. Esse espaço é destinado para você, munícipe, cidadão miracemense, acompanhar as informações e tudo aquilo que acontece na nossa saúde. E é muito importante a sua participação e ao longo desse podcast nós estaremos deixando disponível para vocês sugestões para que você possa participar efetivamente dos nossos próximos programas. Muito bem, contamos com a presença da secretária Vanessa Guterres, que é especialista na área, e também no nosso primeiro programa de hoje vamos estar conversando com a Josiane Lemes, que é a diretora do Departamento de Imunização do município de Miracema. Vamos estar falando sobre vacinação, sobre Covid-19, enfim, uma série de assuntos sempre de interesse da população miracemense. Vanessa, esse espaço, finalmente acho que chegou a vez da saúde mostrar o seu trabalho, de como que é feito, essa estrutura que parece ser pequena, mas é enorme. E a população geralmente cobra muito, né? Isso mesmo, Genilson. Então, nós chegamos à conclusão que precisávamos nos reunir para discutir assuntos de interesse da população, como tratamentos, dicas, prevenção e assuntos pertinentes do momento. Por exemplo, agora a gente vai iniciar a campanha de multivacinação, e é um motivo de muitas dúvidas da população, Então, hoje nós estaremos aqui discutindo como que essa campanha vai acontecer. Além de falar da estrutura também, Vanessa, da secretaria, que é enorme, Na estrutura da secretaria, todos os assuntos pertinentes à saúde da população. Eu gostaria de pedir também para você que tem alguma sugestão sobre os temas que poderemos discutir, para comentar aqui embaixo e deixar que nós iremos providenciar. Vai ser muito bom, Vanessa, porque afinal de contas, como eu falei, é uma estrutura muito grande a secretaria e o Ministério da Saúde, o próprio município e o estado também. A gente sabe que ao longo desse período do ano acontecem muitas datas também e esses temas também serão abordados aqui pela gente, como Setembro Amarelo, Estamos começando o nosso programa no mês de março, que também vamos estar falando sobre a saúde da mulher, enfim, muitos assuntos. Sim, com certeza, Genilson. E como se fosse um bate-papo mesmo, informal, para trazer vocês como estivessem aqui conosco, tá? Vanessa, a secretaria, a gente sabe que a saúde é um ditado popular de que não tem fundo, geralmente fala-se muita verba, precisa de muito recurso. Como é que é participar, trazer, fazer isso girar, que é uma máquina enorme, para uma pessoa só é complicado. É um grande desafio, porque as políticas públicas de saúde são infinitas, e as demandas da população também. Então, a gente tenta montar os programas conforme as necessidades, os programas básicos e também algumas especialidades e também priorizar os casos mais urgentes, Então, tem gente que reclama sobre um exame que às vezes pode demorar, mas não sabe que por trás a gente tem uma cota, uma PPI, por exemplo, a ressonância magnética, nós temos 5 por mês, Então, a gente prioriza os casos mais urgentes, oncológicos, dentre outros exames também, que nós temos cotas, mas enfim, nós trabalhamos para poder melhorar e ampliar esse acesso da população diariamente. Você falou numa questão muito importante, daqui a pouco a gente vai falar com a Josi sobre o sistema de vacinação, que acontece, mas esses exames de rotina também sobrecarregam muito, a pasta da secretaria, que afinal de contas tem pessoas que vão, 1, 2, 3 profissionais da área de saúde e pedem repetidamente vários exames, Isso acaba diminuindo essa cota que a gente sabe que não é tão grande, para, digamos aí, 27 mil pessoas no município. Sim, agora nós estamos contando com a coordenação, tanto no pronto-socorro, a gente tem um diretor clínico e também tem um diretor clínico da atenção básica. Então, nós estamos formalizando essa conversa para todos os profissionais médicos, e também nós estamos com uma proposta de unificar, de informatizar
para que esses profissionais tenham acesso ao prontuário desses pacientes, para que a gente consiga evitar, né, essa duplicidade de solicitação de exames, prescrição de medicamentos, que em muitos casos o próprio paciente não sabe o que está tomando, não leva a receita médica e o médico também desconhece qual o tratamento. Então, se ele vai num especialista e prescreve uns medicamentos e o outro também, às vezes pode acontecer de estar tomando o mesmo medicamento em duplicidade e isso causa mais prejuízo, às vezes, do que benefício. Falando nisso, né, a gente quer lembrar também que o outro assunto que chama muita atenção, Vanessa, às vezes as pessoas reclamam, falam muito essa questão assim, de transporte, né? A gente sabe que hoje em dia a frota da saúde é muito maior, atende muito mais pacientes. Mas não tem como você definir, né, e dirigir, deixar um carro específico para determinada pessoa. Porque tem gente que quer pegar, não, vai meu pai, minha mãe, mas não sei quem, para fazer o acompanhamento do paciente. Dificulta esse trabalho, né? Sim, o que nós estamos trabalhando é para manter o máximo possível de atendimento no nosso município. Por exemplo, nós adquirimos agora um mamógrafo e que antes a gente encaminhava para outro município. Será um ganho, porque nós não precisaremos mais encaminhar para outro município. Né? Fora que tem alguns tratamentos em hospitais federais, estaduais, que não possui aqui na região, a gente acaba tendo que encaminhar para o Rio. Então, diariamente tem transporte para o Rio de Janeiro, para Itaperuna, para Muriaé, e é uma demanda enorme, né? A gente tem percebido também que alguns pacientes acabam recusando usar o transporte coletivo, né? A van, por exemplo. Fica difícil, né, Vanessa? Igual eu falei anteriormente, você pega um carro, às vezes você vai levar 15, 20 pacientes a Itaperuna, né, e você destinar um automóvel para levar uma pessoa somente, aí quando você vai observar tem que levar meu tio, levar minha mãe e minha avó. Né? A não ser no caso específico, né? Existem esses casos assim, específicos? Claro, nós observamos a particularidade de cada paciente, porém o nosso foco é o coletivo. Né? Então, quanto mais pacientes a gente conseguir atender num determinado momento, é melhor. Claro que tem aqueles pacientes que têm prioridades e necessidades diferentes, que também são atendidos conforme as suas especificidades. Bom, você falou em coletividade, né? Em coletivo. A gente está aqui hoje também para conversar com a Josiane Lemes, que é a coordenadora do Departamento de Imunização do município de Miracema, né? E falar em coletividade, a gente quer falar sobre vacina, né, Vanessa, que é um assunto assim que já vai para mais de 2 anos que a gente tem falado sobre isso. O Brasil, o mundo inteiro, Josi, né? Prazer te receber aqui e gostaria assim, que a gente pudesse abordar mais esse tema, né, para a população. Prazer é meu. Bom dia, Genilson. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Bom, como já está na mídia, né, a campanha contra a Covid-19 com a vacina bivalente começou no dia 27. O nosso município também recebeu essa vacina. Nós já demos início nessa partida também. Começamos com os acamados e domiciliados. Por que a gente começou com eles? Porque a gente tem um número grande de acamados e domiciliados. Domiciliados, o que são os domiciliados, gente? Aquelas pessoas que realmente são impossibilitadas de sair. A maioria idosos, né, Josi? A maioria idosos, acima de 60 anos. Porque o Ministério da Saúde, quando ele manda para a gente, a Secretaria de Estado, ele envia para a gente um cronograma que a gente deve seguir, e a gente pode alterá-lo também, né, de acordo com a nossa realidade. Porque o nosso município é pequeno, então a gente pode estar atendendo de acordo. E a campanha bivalente, ela não vai vacinar a população em massa toda, ela veio para grupos prioritários, igual a campanha da influenza, né, que são para os idosos, para as instituições privadas, para as pessoas que são privadas de liberdade, né, asilo, os idosos, as pessoas imunodeficientes, os oncológicos, os que convivem com HIV, crianças com imunodeficiência acima de 12 anos, adolescentes, né? E a bivalente, ela é diferente da monovalente. As duas vacinas existem no nosso município e vai seguir concomitante. É bom, Josi, vou te interromper aqui um pouquinho, então, para falar aqui com a Vanessa. Participando dessa questão da saúde, a gente aprende assim, Vanessa, são vários nomes novos para a gente, né? A Josi falou agora em bivalente, monovalente, enfim, a gente sabe que a vacina é valente, né? Que ela ajuda a salvar vidas, né? E
No início da Covid, da vacinação da Covid-19 no município de Miracema, a gente viu uma grande dificuldade, Vanessa, de algumas pessoas ainda, não só em Miracema, né, mas também no Brasil todo, de acreditarem nessa questão da vacina, né? Uma vacina, eles perderam a credibilidade de uma forma geral, né? A gente tem discutido isso e observado toda a história, né, das campanhas vacinais. O próprio Programa Nacional de Imunização nesse ano de 2023 fará 50 anos, né? Então a gente observa o quanto ajudou a população em matéria de prevenção, né, e erradicação, inclusive, de algumas doenças. Mas, infelizmente, algumas pessoas, né, acabaram desacreditando na eficácia das vacinas e deixaram de tomar. Né? E aí nós observamos o retorno, inclusive, do sarampo e outras doenças, né, que ameaçando a retornar aqui, tanto no nosso país como no mundo. Enfim, é muito importante a gente discutir sobre isso e tentar também conscientizar essa população do quanto é importante as campanhas de imunização, não só da Covid, mas todas as campanhas, né? E as vacinas são extremamente eficazes. A gente tem comprovado isso do início da pandemia, quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas evoluíram para óbito, e agora, né? Mesmo com outras variantes mais potentes, inclusive, e a gente consegue ver que reduziu drasticamente o adoecimento das pessoas. Josi, essa estrutura, né, a gente sabe que a gente está com a Vanessa aqui, mas nós temos hoje no município uma estrutura muito grande para poder atender essa gama, né, de população, né, essas faixas etárias, é isso? Temos sim, a gente tem a central, que é lá no Cian, que todas as unidades básicas, elas são equipadas, as equipes são treinadas, capacitadas, elas oferecem todas essas vacinas, não só da Covid, mas as de rotina e as de campanha também. Então, os agentes comunitários de saúde estão nas ruas, estão buscando, fazendo essa busca ativa desses usuários, desses pacientes. Então, eles precisam dar esse retorno para a gente. Eu, particularmente, eu vou falar para vocês, as 4 doses da vacina eu tomei. E estou doido para poder chegar, para eu também tomar essa bivalente. Mas a gente vai falar assim de forma mais clara, né, para quem está acompanhando a gente agora neste momento. Nós falamos em bivalente e monovalente, né? Explica para a gente agora direitinho, quem é que pode, como é que faz para poder tomar essa situação, essa vacina bivalente, né? Que desmistificando isso, né? Vamos falar assim, quem tomou quantas doses, qual é a situação, quem pode, quem não pode? Vamos começar. A monovalente vamos supor, é uma vacina comum, que ela só combate a Covid sem variantes. E a bivalente, ela vai combater 2 variantes da Covid-19. Então, essa é a diferença de mono para bi. Tanto da Delta como da Ômicron agora, tudo. A bi faz isso. A mono é contra a Covid-19. E hoje nós temos o Ministério da Saúde, nós estamos liberados para vacinar crianças de 6 meses a mais. Quem quiser tomar vacina. A vacina está disponível a partir dos 6 meses de idade. 6 meses, e né? não tem idade para quem quiser tomar. Contraindicação nenhuma em relação à idade. Vou esperar a faixa etária minha então chegar para poder tomar essa vacina. O que é importante, né, Josi, que a bivalente ela só estará disponível para quem tiver pelo menos realizado 2 doses da monovalente, né? Então tem um intervalo certo, né? Então as pessoas que têm dúvidas e que ainda não se vacinaram podem procurar, completem os esquemas. Cada uma tem uma distância entre a primeira dose e a segunda dose para fazer também a bivalente. Enfim, quem tiver dúvida, é só procurar as unidades básicas de saúde, que será esclarecido e também estará disponível para completar esse esquema vacinal também. E a bivalente, ela não vai ser para a população geral toda. Ela será para os grupos prioritários, igual é a influenza. A princípio agora, né? A princípio. Por que a princípio? Porque a Pfizer não vai dar conta. O mundo todo tomando essa vacina. O mundo todo, imagina. Somos 8 bilhões hoje. Tem gente que não toma, né? Já fala para não tomar. Mas então, a Pfizer é a Pfizer que está com essa bivalente. Então, quer dizer, não vai dar conta de produzir. Então, a gente vai caminhando, igual a campanha da influenza. Grupos prioritários. Com os que sobrou, a gente vai fazendo os outros grupos livres, que a gente pode estar fazendo isso também. Mas os grupos prioritários, eu fiz até uma colinha não,
que a gente vai seguindo um cronograma. Um cronograma, né? Para a gente ter uma... Mas de acordo com o que vai, todos serão vacinados dentro desse grupo. E tendo a possibilidade, estaremos ampliando para as outras pessoas também, tá? Eu vou falar um pouquinho. Os acamados e domiciliares, que nós já começamos, né, essa semana. Os idosos acima de 70 anos. As pessoas vivendo em instituições privadas acima de 12 anos. Imunocomprometidos acima de 12 anos. Imunocomprometidos entre as pessoas que têm câncer, HIV... imunocomprometidos. As doenças crônicas, né? Hemodiálise, aquelas doenças mais severas, crônicas, né? Depois, pessoas de 60 a 69 anos, gestante, puérpera, trabalhador de saúde, deficiência permanente acima de 12 anos e população privada de liberdade acima de 12 anos. Vanessa, 18 anos. 18 anos. Vanessa, qual a quantidade mesmo de doses nós recebemos no município? Né? Foi uma quantidade grande, me parece que está para chegar mais também, né? Tem uma certa quantidade de doses que nós recebemos ou tem... Nós, a gente vai receber... Foram 400 e a dose não isso não foi isso tudo, né? Isso, final. Foram 400 isso, a Mas mídia. eu falei esse número que eu quero, né? Chegar a minha vez de tomar a bivalente também. O que acontece? Os municípios maiores, eles têm esse privilégio porque eles estão lá. Niterói recebe mais, eles vão lá buscar, né? Aquela região do centro do Rio, eles vão buscar. Então, e a população deles é 1000 vezes maior do que a nossa. Então, eles têm a possibilidade de buscar, então, lógico, ele vai liberar para eles primeiro. Nós recebemos 426 doses. O nosso público, o nosso cronograma de recebimento de vacina, o nosso público-alvo que o Ministério da Saúde nos deu, para a gente estar dentro desses grupos que eu acabei de falar, da bivalente, 8.500 e poucas vacinas. Esse é o nosso número que nós vamos receber de vacina, com uma margem de 5% para mais. Nosso número é esse, 8.500 e poucas pessoas que se receberão, que estão nesses grupos prioritários, da bivalente. Vanessa, mas muita gente, Josiane, né? É o hábito de chamar de Josi. Pode chamar de Josi. Pode então. chamar de Josi. Josi, a gente sabe também que tivemos também um grande número de pessoas no município que se vacinaram também, né? Mas tem muitas pessoas com as doses atrasadas, né? Infelizmente, né? Enfim, o que aconteceu? Ocorreu um descrédito da população, existem muitos mitos relacionados à vacina e isso prejudica muito a campanha. Infelizmente, algumas pessoas adotaram aqui em Miracema também, assim como no país inteiro, né? Isso acabou prejudicando a campanha. É claro que a maioria da população se vacinou, mas a gente ainda tem números, né, que precisam de completar essas doses, principalmente depois da segunda dose. Né? Josi, se vacina não fizesse mal, nós não estaríamos aqui, né? Não, com certeza, né? estaríamos. A gente sabe que algumas têm alguns... existe uma série de limitações para algumas pessoas, né? Isso, Vanessa, Josi. Mas se fosse tão ruim assim, acho que grande parte da população, né, de anos atrás, né, particularmente eu que tenho eu já tenho 50 anos, né, não estaria aqui para poder contar a história. Né? E o que acontece? Quando a gente fala em vacinação, é um trabalho assim de formiguinha, a gente não vê... não é uma medicação que vai fazer efeito na hora, vai te aliviar, mas ela... previne a letalidade, a morte, a prevenção de doenças mesmo, né? Para que a gente não fique doente. É isso que a vacina faz, não é uma medicação. Então, a gente precisa estar se imunizando o quanto antes para a gente prevenir, para que nós não ficamos doentes e vá a piorar, a ter, como se diz... ter sequelas, né, dessas doenças, né? E até mesmo quem não morrer numa situação dessa, né? E o que acontece? Eu já vou aproveitar que eu preciso falar dos esquemas. Nós temos, o Ministério da Saúde disponibilizou de 6 meses até 100, quanto tiver vida. Né? E o que acontece? As crianças de 6 meses, elas recebem 3 doses. Então, todas as crianças, todas as pessoas, não só as crianças, quando vão se vacinar, as meninas escrevem a lápis o retorno e é necessário que eles voltem nesse retorno, nessa data. Por quê? Os frascos de vacina são multidoses, vem com 10 doses da vacina da criança, a Pfizer infantil. Então, quer dizer, se essas crianças que foram agendadas naquele dia não voltarem, a gente vai desperdiçar.
uma vacina caríssima. Que às vezes você vacina 10 crianças naquele dia, né, naquela data, e fica esperando, né, para daqui a, sei lá, Daí né, a 30 dias a tem 30 a segunda dias dose. a segunda dose. Só aparece 4 ou 5 pessoas. Eu vou desperdiçar 5 doses. 5, 6 é o doses. nosso dinheiro, gente. É É o nosso verdade. dinheiro. Nós estamos pagando por aquilo ali. É os nossos impostos que pagam a vacina. Gente, naquilo não é de graça, não. É nosso. Então, a gente tem que estar cuidando, estar retornando para poder completar esse esquema. Então, as crianças de 6 meses recebem 3 doses. De 6 meses a 2 anos recebem 3 doses já. Isso já é deles. As crianças de 3 a 4 anos recebiam apenas 2. Já veio uma nota técnica que é para elas receberem o reforço. Então, hoje, o Ministério da Saúde, o cronograma, o esquema vacinal está assim: crianças de 3 anos até 17 anos, 3 doses. Acima de 18 anos, 4 doses, tá? Então, quem não fez ainda, quem não completou esse esquema, vai buscar. No Irineu Sodré, a gente está oferecendo vacina. Tá lá, é super tranquilo, a gente está com uma sala de vacina lá, a gente tem no Cianc, nas unidades básicas. Não tem mais esse negócio de fila. E não custa nada, às vezes, esperar um pouco também, porque a população está um pouco impaciente. Chega a ver uma fila, ou pergunta quem está ali na porta. Vá lá dentro, pergunta à técnica, ao enfermeiro, ao recepcionista. Né? Às vezes quer perder, né? Não quer perder um tempo, né, Vanessa, de 20 minutos, mas pode levar para uma situação que vai durar a vida inteira, né? Enfim, a gente vê pessoas e acontecerem essas situações, né? Daqui a pouquinho, depois que a Josi terminar essa questão aí de falar com a gente sobre esse esquema de vacinação, ela falou um ponto muito importante, né, que é com relação a dinheiro público e também se fazer política na área de saúde, que é uma coisa muito chata, mas depois a gente vai deixar isso para a Vanessa poder falar. Josi, mais alguma coisa relacionada a essa situação Então, aí os de 18 anos, né, já completei, de 18 anos, 4ª dose. E a gente precisa que essas crianças estejam retornando, né, nessas unidades básicas. A vacinação de criança só é feita no Cianc toda segunda-feira. Por quê? Porque o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado pediu, como é uma vacina nova, um imunobiológico novo, para que fosse feito mais restrito. Então, a minha equipe faz, nós acompanhamos ali, é uma coisa, um trabalho mais minucioso com essas crianças, né? Por ser uma vacina nova. Não que tenha contraindicação, nada disso, mas a gente prefere observar e eles pedem para que seja feita assim. E sendo feita ali na segunda-feira, a gente tem um acompanhamento e o desperdício de doses também, porque a partir do momento que a gente coloca isso para... A gente perde o controle e a gente não pode ter essa perca muito grande. Não vamos perder mais. Bom, no nosso podcast, a gente conversando aqui com a secretária Vanessa, também com a Josiane Lemes, que é a coordenadora de imunização do município de Miracema, falando sobre vacina, também sobre a estrutura, né, Vanessa, da coisa. A Josi tocou num ponto lá, que eu falei até mesmo que eu acho importante, né, a gente frisar isso. E no nosso primeiro podcast a gente quer deixar isso bem claro também para a população, para quem assiste, né, para quem gosta, para quem quer ter mais informação. Nós temos influenza, que é super importante eles irem, né, porque a gente evita hospitalizações dos casos da gripe, conforme antigamente nós tínhamos o quê? Os hospitais viviam lotados de quê? De idosos e crianças gripadas. Hoje em dia a gente já não vê isso mais no inverno. Por isso a campanha é antes do inverno. Né? Então, e a multivacinação. Então, outro detalhe também, Júlio, só te interrompendo aqui, né? Mês de março, Vanessa, é o mês internacional da mulher, e falando em imunização, temos a vacina da HPV, né, disponível para as meninas também, para as crianças, né, já de uma vez. Bem lembrado. Não só para as meninas. O Ministério da Saúde emitiu uma nota que hoje nós podemos estar fazendo para mulheres imunocomprometidas, vivendo com HIV, AIDS e casos oncológicos, até 45 anos. Então, é de suma importância que essas mulheres vão procurar. E os homens também, tá? A vacina de HPV para homens até 45 anos. Tá? Disponível. E como é que faz para poder só tomar? ir no PSF, no centro do Cianc, no Irineu Sodré, que o Irineu Sodré está com uma sala de vacina agora também, e que irão receber, tá? Mas essas pessoas, principalmente esse público-alvo, imunocomprometidos, pessoas oncológicas, né? Com doenças crônicas. Oncológicos. Muito bom isso, Vanessa, né? O HPV, né? O câncer do colo de útero, né? Afeta muitas mulheres. E né?
Desculpa. E as meninas, e o que acontece? Saiu uma nota do Ministério da Saúde, está preocupante. As meninas deixaram de se vacinar, as mães deixaram de levar as crianças, né? Porque são crianças ainda, de 9 anos. Então, teve uma baixa na procura da HPV, tá? Então, as meninas e meninos vão procurar a vacina, porque é de suma importância. Eu participei de um congresso que até 2030 eles falaram, essa foi a fala deles, 90, 70, 90. 90% da população vacinada, 70% dos casos oncológicos em tratamento e 90% de preventivo, a gente até 2030, a gente não zera, mas a gente abaixa reduz muito. Câncer do colo do útero, né, Vanessa? É importantíssimo falar sobre isso. Mês de março é considerado Março Lilás, com a campanha da prevenção do câncer de colo do útero. A vacina do HPV é basicamente isso. Ela é um imunizante específico para esse HPV, que é o precursor do câncer de colo de útero. Ou seja, as mulheres têm probabilidade de desenvolver o câncer de colo do útero através do HPV. Então, se a gente intensificar essa campanha de vacinação para essa população, né, que principalmente para esse público sexualmente ativo, a gente vai conseguir diminuir bastante esses índices de câncer de colo do útero, né? Então, é uma proposta excelente do Ministério da Saúde. Então, mulheres, homens, vamos procurar as unidades para poder se vacinar contra HPV, para a gente poder reduzir o número de câncer de colo do útero. E é muito triste, né? Porque o câncer de colo do útero, ele demora muito para se desenvolver, né? Então, o Ministério da Saúde ele tem políticas específicas para o rastreio desse câncer de colo do útero. O que a gente observa é que as mulheres não procuram um ginecologista, não procuram a sua unidade básica de saúde, e quando vai se fazer o diagnóstico, está no estágio muito avançado. E por que está no estágio avançado? Porque não fez a prevenção antes, né? Bom, se a gente consegue diagnosticar logo no início, a gente consegue tratar, inclusive, e receber a cura, né, desse câncer. Enfim, né? Então, esse mês também, né, como é um mês, né, de comemoração do Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer vários programas voltados para isso, mas a gente gostaria também de convidar essas mulheres para participar dos programas que nós divulgaremos também. Teremos ações, inclusive mamografia, durante esse mês de março e posteriormente também. Bom, né? Vanessa, vou só te interromper aqui, né? O nosso tempo está estourado e gostaria que fizesse as considerações finais. Afinal de contas, a gente sabe, né, que saúde é um tema que é vasto e nós teremos aqui ao longo do ano vários podcasts direcionados, né, falando sobre a saúde da mulher, enfim, a saúde do modo geral. A gente quer fazer essas considerações finais, encerrar aqui o nosso tempo, né? Afinal que é muito curto, são só 20 minutos, mas teremos toda sexta-feira, a partir das 11 horas, né? Diretamente para poder acompanhar. Agradecendo aqui você, né? E também a Josi, as suas considerações finais para a gente poder encerrar, fechar esse nosso primeiro podcast aqui da saúde. Gente, eu peço mesmo, vão se vacinar, vão completar os esquemas, não esqueçam de estar retornando para poder completar esse esquema. É de suma importância, senão não estará totalmente imunizado, entendeu? Tem que voltar. Então, vão procurar nas unidades básicas de saúde, no CIANC, no Irineu Sodré. Vamos vacinar os adultos, crianças. O nosso calendário é vasto, desde criança até idoso. E o idoso, principalmente, não existe as pessoas... os diretores da SBI sempre falam, não existe, a frase é muito bonita, não existe nenhum idoso que não possa viver mais um ano. Então, vacina é para isso, é para prevenção. Porque todo mundo quer viver mais um ano, né? Com certeza. Não há velho, não há idoso demais para que não possa viver mais um ano. Se tem 100, pode ser até 101. Porque a nossa vacina, o nosso programa, ele é para isso, para alongamento da vida, né? Tá correto. Obrigado, Josiane Lemos, coordenadora de imunização do município de Miracema. Secretária, como falei, né, anteriormente, nós vamos ter muitos assuntos aqui no nosso
o primeiro podcast, né? A gente já falou sobre vários aqui, os temas são variados. As suas considerações finais. Nós quebramos várias barreiras hoje, né, Genilson? Na verdade, verdade. a proposta do programa é trazer informação para a nossa população, trazer os profissionais de saúde para discutir todos esses assuntos que são pertinentes à saúde da população, e estaremos aqui, semana que vem novamente com outro tema para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso podcast, né? Ao longo do mês serão 4 podcasts preparados especialmente, sempre com a presença de algum especialista, de alguém para poder falar sobre temas variados. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. A gente se fala depois.